Hoje, então, lar docilar, a doçura do sustento. Isso parece um pouquinho contraditório, né? Sustento, será que isso é tão doce assim? A gente costuma dizer, vamos à luta, vamos para lá, o salário já acabou lá pelo dia 15, né? O negócio agora é empurrar com a barriga, vamos rolando, dívida não se paga, mas se rola, assim por diante, né? Então, a gente parece que tem uma série de palavras que muito mais falam que a vida é dura. Eu acho que é muito importante a gente entender também que nós brasileiros, nós estamos dentro de um contexto que infelizmente desde o início do descobrimento do Brasil e desde o início até hoje, tem algumas coisas se tornaram culturais. Toda a questão da corrupção que parece que não alivia. Eu li uma vez uma Veja que se de fato a corrupção não tivesse, todos nós, certamente, nós teríamos um salário de 30% a 40% mais alto por conta daquilo que é levado assim nas entrelinhas, nas corrupções aí de uma nação. E só isso, que diferença que não faria para cada um de nós. Mas a gente costuma olhar para a Alemanha, Suécia, países da Europa, Estados Unidos, mas a gente não se lembra que tantos países da África, da mesma América Latina, eles têm situações muito mais caóticas do que a nossa. Mas nesse contexto todo, como falar da doçura do sustento? Antes de fato entrar agora nesse tema, eu quero apontar dois pequenos exemplos. Sustentando a casa para que não caia. É um exemplo da minha infância. Eu, até os 11 ou 12 anos, eu morei numa casa muito simples e muito antiga e muito cheia de cupim. É uma casa que, quando a gente passa aqui em direção ao Pomerode, no alto da Serrinha, que tem uma igreja luterana, né, do lado direito, do outro lado lá, tem uma casinha verde. Ela é assim, na frente tem uma varanda, tem um quartinho, ela é assim, aí tem uma queda mais alongada, na frente a cozinha. Aquilo sempre vai lembrar da minha casa onde eu cresci. Só que a nossa casa ainda, ela tinha realmente muito cupim. E aconteceu que nesses anos eu às vezes ficava apavorado, porque de repente dava um pé de vento, isso parece que fazia barulho, mesmo escalava. Eu lembro também que em algum momento o pai trocava uma tábua, porque deu mais da furo na parede. Ele trocava a tábua, botava uma outra junta, né? Pronto, fechava de novo. Aí eu lembro também outra vez que ele disse que uma viga estava totalmente comprometida com os cupins. Aí ele tinha um macaco, né? Daquele hidráulico, assim, levantava a casa e substituía uma daquelas vigas, né? Aí eu lembro também uma outra vez que ele escorou a casa, de fato, com um caibo maior aí, para que a casa ficasse de pé, sabe, gente? Cara, como é que pode? Sustentos para que algo não caia de vez. Eu tenho a impressão que às vezes nós vivemos dessa maneira também na questão financeira, na questão do cuidado, na questão da provisão. É como se nós tivéssemos paliativos o tempo todo, botando caibos, viga, trocando tábuas, trocando uma realidade aqui, mais um empréstimozinho ali, e assim a gente vai passando, às vezes 1 ano, 2 anos, 5, 10, e tem pessoas que passam a vida toda dessa maneira. Mas agora eu também lembro de um segundo exemplo, sustentando os frutos para que não se percam. Existe um outro sustento. Isso foi agora quando nós fomos então para a outra casa, a casa nova, que o pai construiu, embaixo da alvenaria, em cima de madeira.
E o pai tinha um jardim muito grande e ele amava plantar árvores. Ele plantava a cada pouco uma árvore, bananeira e tudo que pega, né? Bananeira e laranjeira, eucalipto e tudo que tinha. Ele também não tinha muita organização, aquilo era um grande caos maravilhoso de um jardim enorme. E aí ele também plantava árvores frutíferas. E eu lembro que ele plantou um pezinho de tangerina. Aquilo garantiu a vitamina C, não apenas da minha vida até os 20 anos, mas de toda a minha grande família de 10 irmãos. Realmente, aquele pezinho de tangerina era cada ano. E ele tinha que botar sustentos, ele tinha que botar esporas, ele tinha que agora botar ou aquelas forquilhas, ou ele pegava um sarrafo, atravessava um outro sarrafo na frente, e assim ele segurava as tangerinas. E a gente realmente comia muita tangerina daquele pezinho. Cada ano era uma coisa incrível. Também sustento, também carnes, também, mas que diferença. O primeiro exemplo é a gente sustentar algo para que não caia de vez. O segundo é a gente sustentar a bênção. Eu acho que aqui está o desafio, quando a gente fala de um sustento cheio de medo, de crises, para de repente o sustento da bênção, do fruto, e que nos garante vida boa. Bom, gente, eu quero primeiro falar um pouquinho dos cupins, tá? São 4 pontos que eu quero mencionar aqui na minha leitura. Eles atrapalham e que parece que são tipo uma vida que nós precisamos botar escoras. Então, livrando-se do sustento estressante. Quais seriam esse sustento estressante? Primeiramente, eu quero dizer para vocês, tem um fator onde eu escolho para morar. Uma escolha errada aonde eu vou morar pode ser um estresse tão incrível. E eu gosto dessa pequena história de Gênesis capítulo 13 a 15, onde nós vamos ler que Abraão, ele foi chamado da cidade de Ur para a cidade, então agora, aliás, ele diz, Deus, para onde? Deus diz, filho, eu vou te mostrar. Sai da tua terra e vou te mostrar a terra onde eu quero te levar. E aí Deus leva Abrão e ele leva a sua esposa, mas Abrão também leva um sobrinho. E ele leva seu sobrinho Ló. Ló, ele tinha uma esposa, 2 filhas, e juntos eles seguem então direção que Deus, a terra onde Deus iria então se revelar e fazer dele um grande povo. Chegando lá em dado momento, eles estavam agora numa situação em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E lá naquele lugar, parece que o lugar começou a ficar apertado. E aí Ló e Abrão chegam a um acordo e dizem, o que vamos fazer? Mas Abrão, o mais velho, o mais sábio, disse, Ló, escolha. Eu quero Sodoma, eu quero Gomorra. Era uma cidade muito próspera, era uma urbe, lá sim. E parece que também a região era de muita pastagem, de prosperidade. E Ló vai para lá, porque ele leva o seu rebanho, os seus pastores, e ele vai para lá. Abrão resolve ficar com Betel. Um chão mais arenoso, montanhoso, não com tanta facilidades, mas a escolha dele é para lá. É Sodoma e Gomorra, sinônimo de toda perversão. Quando alguém fala e quer xingar de uma cidade podre, a gente diz, mas é uma Sodoma aquilo, né? Isso lá na Bíblia consta que de fato Deus depois destruiu, porque havia tanta orgia, havia tanta perversão naquela cidade, que Deus chega a destruir essa cidade. Ló tinha escolhido ir para o fácil, para a prosperidade, o lugar talvez onde na urbe muita badalação, muito ambiente talvez propício, bons negócios, mas também a promiscuidade ela era latente. Abraão vai para Betel. Betel significa casa do Senhor. E lá, curiosamente, naquele lugar lá, o começo não foi fácil.
Mas foi lá depois que Deus se revela, e a partir disso Ele constrói a sua história. É verdade que Abraão também pisou no tomate algumas vezes, mas eu estou falando um pouquinho das escolhas. O que nós escolhemos para morar? Onde você escolhe para morar? E ó, gente, aqui também é um exemplo. Abraão e Ló certamente se entendiam muito bem, mas quando vêm os agregados, pensamentos diferentes, vêm os filhos, um parente, a Bíblia diz, por isso deixa pai e mãe, vai para o seu lugar. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes tem que morar no puxadinho lá que o pai fez, que a mãe emprestou, a gente fica por um tempo, mas não é de Deus que a gente more, de fato, debaixo do mesmo teto. Homem e mulher precisam discutir e brigar sossegadamente, sem ter alguém já ouvindo, falando, se metendo, a mãe guardando e protegendo o lolinho, e aí defendendo, aí o filho também já vai na casa da mãezinha, a esposa fica maluca com isso, né? Então, e tem mais, parente, gente. Alguém disse uma vez, parente é como peixe, 3 dias e fede. Estão rindo o quê? Tem gente que é capaz de passar 30 dias de férias com a família grande. Você está matando seu casamento com isso. Sabe o que são as férias para um casal? É o tempo de se reapaixonar, fazer comidinha junto, descansar à tarde um pouquinho, ter um momento de intimidade, que o ano todo parece tudo complicado. Verdade. Então, aonde você escolhe morar? Segundo ponto, com quem escolhemos morar? A Bíblia fala e Paulo vai dizer, cuidado, não sigo num jugo desigual. Paulo não se refere aqui especificamente ao casamento, mas também dá para adequar o casamento sim. Às vezes tem gente que é tão apressado para casar. Claro, alguém disse uma vez que casamento é como um grande castelo, né? Misterioso. Quem está fora quer entrar. E quem está dentro quer sair, né? Então, eu diria assim, claro, é um castelo misterioso, mas vá com calma. A vida tem tanta coisa para estudar, para aprender, para viajar, vai com calma. De fato, a gente tem que botar uma coisa na cabeça primeiro, aprender um pouquinho a se relacionar, vencer crises, dificuldades, relacionamentos, aprender a falar, aprender a superar dificuldades, aprender a gerenciar um pouco de dinheiro. É isso. Parece que hoje, a partir com essa liberação sexual, os jovens com 15 anos já fazem aquilo que era para ser feito no casamento. E quando você entra numa vida sexual ativa, você não pensa mais. Isso é tão instintivo, isso é tão forte, querer relacionar-se sexualmente. Você não tem mais um diálogo aprofundado, você não aprendeu a conversar, você não aprendeu a perdoar, porque parece que o sexo então toma conta de tudo e aquilo parece que é a única linguagem que funciona. Mas eu digo, a vida é muito mais, ela é muito, muito mais do que apenas relação sexual. Por isso, com quem escolhemos morar? Quantos querem depois remendar, tirar a tábua, substituir, ter uma escora, pega o apoio aqui, uns vão para a bebida, outros vão para a festa, outro vai para o esporte, para de alguma maneira suportar essa casa que está quase caindo. Bom, terceiro ponto que eu quero apontar ainda, como lidamos com o dinheiro? Me parece que está em segundo lugar, a razão, o motivo de separação é essa questão financeira. É muito complicado quando um traz com a colherinha e o outro joga fora com a pá. Um economiza 100 pila e o outro vai lá e gasta 500. Fica difícil. Fica muito ruim quando então, poxa vida, se combinou um negócio e o outro vai lá e já avacalhou de novo. A gente aguenta isso de repente um tempo, meio ano, mas quando uma vida vai entrando nessa rotina de nunca ter dinheiro, nunca sobrando nada, isso é um estresse, é algo tão exaustivo, isso é tão deprimente. E tem um ditado alemão que diz assim, kommt die Liebe in der Tür, kommt die Armut in die Tür, geht die Liebe aus dem Fenster.
Legenda, quando a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela. A questão financeira, ela é um fator realmente significativo também de separações. E finalmente eu quero apontar ainda o quarto aspecto lá, que o sustento, esse sustento estressante. O último ponto, como nos comunicamos. A comunicação, nós vimos nesse retiro que tivemos, é uma ideia de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo já são três, porque quem ama tem que falar. Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer dizer que ama, então ele tem que ter alguém para dizer que ama, porque se Deus fosse só um, o amor não seria perfeito, porque ninguém ama sozinho, alguém tem que amar o outro, então, e o amor se expressa a partir da fala, da comunicação, da troca de conteúdos, de palavras, de afetos. Vocês já viram quando alguém namora, a gente fala, né, quando a gente namora, tantas palavras doces, né, meu quindim, meu docinho de coco, minha pombinha, e assim vai, né? Tá certo. Jaime Kemp diz que depois os afetos vão aumentando um pouco, né? Então depois de minha pombinha, então já vai para minha gata, né? Depois já vai para vaca. E diz que bem no final, sua baleia. Esquece, isso não estava no meu script. Foi feio isso. Mas pode ser o invertido também, elas podem falar isso da gente. Tá bom. Pessoal, mas como nós nos comunicamos? Afetos. Gosto muito daquela palavra que a Bárbara um dia me passou, já salvei essa palavra, que Freud, ele diz, a psiquiatria e a ciência ainda não descobriu nada melhor do que algumas boas e doces palavras. Continua sendo assim. Continua sendo assim. Por isso, gente, a comunicação, ela é fundamental. Mas não só a comunicação nas palavras doces, mas também para falar aonde eu moro, também para falar a respeito da pessoa que mora comigo, mas também para falar sobre o dinheiro, sobre a sexualidade e sobre tudo aquilo que está ligado aos filhos e assim por diante. Pessoal, aqui eu falei de um sustento estressante. É muito fácil a gente ficar remendando a nossa casa, o nosso lar, com vigas, levantando e erguendo aqui, trocando uma tábua, passando um gimo cupim ali, etc e tal. E assim a gente vai vivendo um estresse. Será que é isso que Deus pensou para nós? Nós queremos ver agora o segundo ponto. Um sustento positivo. Os frutos que Deus quer conceder para nós. Aquele pé de tangerina, estava lá, plantado no lugar certo. Eu acho que ele pegava o sol bom da manhã, à tarde um pouquinho na sombra. Eu lembro lá que tinha a parte mais úmida, mas ele estava perto de um pé de jabuticaba também. De alguma maneira aquele pé de tangerina, ele estava lá no lugar muito propício. E eu creio quando nós estamos plantados lá onde Deus nos plantou e gostaria de nos colocar e pensou para nós, eu creio que nós vamos frutificar para a vida, para o reino, também na prosperidade. Sabe, gente, em Mateus 6, versículos 25 a 34, tem um texto muito lindo, e eu gostaria que a gente pudesse ler esse texto agora. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Esse texto, eu acho ele assim, incrivelmente amável, eu acho ele doce. E várias vezes Jesus fala nesse texto, não se preocupem. Não se ocupem agora com algo que Deus quer cuidar. Ele quer frutificar. E aí ele faz um link com a natureza. E Jesus disse, ele cuida tão bem da natureza, quanto mais nós que somos feitos à imagem e semelhança dele. Por isso agora, então eu passo a ler Mateus 6, versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas?
Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? E nenhum de vocês pode incompletar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos, aqueles que não têm Deus, sempre se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam e que precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar o seu reino e o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Queridos, isso aqui, quando eu era jovem, isso parecia tão teórico, parecia tão longe, tão impossível, parecia tão fácil dito aqui. Mas hoje que eu olho para trás, e eu lembro aos meus 25 anos, quando então eu casei, nós casamos e... Pessoal, eu acho que nós tínhamos de fato muito pouco. Nós tínhamos um colchão, uma geladeira, improvisamos um monte de coisa, ganhamos no casamento alguns móveis, claro que também utensílios assim do lar. Mas eu queria dizer para vocês, pessoal, não tinha muita coisa não, para não dizer não tinha nada. E assim a gente casou. E Deus é tão fiel. Aconteceu que a Kátia, ela tinha um concurso de professores lá no Colégio Sinodal, no Rio Grande do Sul, porque eu era estudante ainda, maridão, né? Dependendo da mulher aí, né? E ela fez o concurso lá, ela passou, tinha uma vaga para 12 candidatas. E ela ficou em segundo lugar. Mas aquela pessoa que ficou em primeiro lugar, ela acabou não aceitando. E aí chamaram a Kátia, e quando a Kátia foi, nós moramos então 2 anos no sótão do colégio, um lugar tão pitoresco, tão agradável, num ambiente lá do Morro de Espelho, um lugar maravilhoso, muito lindo. Bom, nem tudo é perfeito, é que lá tinha gambás também, né? Então, de vez em quando, mas a gente fechava a casa, os gambás não entravam dentro de casa. Mas eu queria dizer para vocês, Deus cuidou 2 anos, não pagamos um aluguel, nem água, nem luz. Eu acho que o colégio também queria nossa presença assim meio para... no final de semana ter alguém lá que estivesse lá e tudo mais. Mas isso não nos deu trabalho. Deus é tão fiel. E o salário que ela ganhou, nós tivemos uma vidinha tão deliciosa, eu estudando, ela trabalhando. Foi um momento assim muito, muito incrivelmente doce, preciosíssimo. De lá para cá, queridos, Deus foi acrescentando. Às vezes nos estressamos pela falta de dinheiro, mas se eu olhar para trás, pessoal, Deus é profundamente fiel. E agora quase ia falar do meu genro, mas não vou falar. Aliás, eu vou dizer para vocês, quando a Bárbara disse, pai, nós pensamos em casar. Isso foi exatamente hoje, há 6 anos atrás. Desculpe, filha, agora já dei com a língua nos dentes. Aí eu disse, filha, você quer casar? Mas que bacana, e quanto é que teu noivo ganha? Diego, eu posso falar, né? Ele disse, ele ganha R$400. Ele está fazendo estágio na área dele. Eu não tenho direito de entrar, mas quando é de Deus, isso teve uma sucessão de bênção na vida deles, que é algo muito especial. Assim eu vejo também com Carla e Gabriel, é um pouco diferente, mas eu vejo o cuidado de Deus. Por isso, amados, trilhe nesse caminho de Deus. Deixa Deus te surpreender.
Ele tem um sustento para você. Ele diz, olhe os lírios, o colorido dessas flores, olhe os pássaros. Só no Brasil tem mais de 1.300 espécies de pássaros. Cada um com o seu jeitinho, cada um com o seu canto, cada um com a sua maneira de se sustentar, de se reproduzir. E Jesus diz, vocês valem muito mais, por isso ele diz assim, não se preocupem, porque o vosso Pai Celeste sabe. Não se preocupem, porque o vosso Pai Celeste... Não se preocupe, porque o vosso Pai Celeste... Deus sabe a respeito da tua vida. Às vezes parece, como Henry Nouwen diz, parece que nós andamos com umas malas e umas bolsas tão cheias de preocupações que o zip já nem fecha mais, que um tem que segurar e outro tem que fechar, né? E às vezes parece que estoura tudo. Isso são nossas preocupações e angústias. E Jesus diz, não se preocupem. Ele fala 4 vezes esse texto, não se preocupem. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe. Leve essa palavra junto. O vosso Pai Celeste sabe. Mas você pode escolher andar com essa bolsa quase estourando, ou você resolve olhar para o Pai Celeste, Pai, tu sabes. Mateus 6. Tem uma doçura nessa palavra que nós podemos abrir mão. Bom, gente, o próximo passo agora é... Agora o bicho vai pegar. Eu queria dizer para vocês, Deus na sua palavra também tem uma boa vontade para nós. E Ele tem dicas. Eu li um livro aqui, 5 Segredos da Riqueza, de Craig Hill. Esse livro também está ligado à Universidade da Família, do Homem ao Máximo, Mulher Única. É um programa também, um curso que estamos implantando aqui na comunidade. Entre outros também esse livro. Eu não gosto muito esse tipo de discurso, 7 segredos da riqueza. Isso aqui é um jeito um pouco americano, porque lá todo mundo é meio rico mesmo, né? Mas eu queria dizer para vocês, eu não gosto porque também me faz lembrar um pouco dessa teologia da prosperidade, que eu acho que não é assim como o mundo neopentecostal prega. Que parece que você vai lá na igreja XY, você deixa lá uma meia dúzia de dízimos e aí de repente tu sai andando com uma BMW para tua esposa, né? E aí você também já pode comprar um iate e de repente uma empresa. Não é assim. Deus pode fazer isso e nem sempre é Deus que faz isso, mas se Deus fala do bom cuidado para todos nós, tem segredos sim. Eu quase chamaria isso então... as 5 dicas para um sucesso financeiro em nossas vidas. Eu quero argumentar da seguinte maneira, antes de apontarmos agora os itens. Ele tem o seguinte argumento, ele diz: se hoje 100 pessoas aqui do nosso meio recebessem cada uma 20 mil reais, e ele diz, você tem 1 ano, essas 100 pessoas têm 1 ano para trabalhar e gerenciar esse dinheiro. Ele diz que, a cabo de 1 ano, 80% das pessoas vão ter gasto esse dinheiro e não fizeram nada, absolutamente nada com esse dinheiro. Não compraram uma geladeira, não evoluíram, não construíram um puxadinho que queriam fazer, não melhoraram de casa, não vão fazer nada com esse dinheiro. 16% vão pegar os 20 mil reais e vão botar numa caderneta de poupança e vão ganhar um jurinho. Apenas 4% vão pegar esses 20 mil reais e fazer alguma coisa que se transformou em mais dinheiro ou talvez uma possibilidade e avançaram em termos de prosperidade. Isso aqui é Deus? Ou isso tem alguma coisa que passa pela sabedoria que a Bíblia aponta para nós? Nós queremos, eu nunca... Aí ele diz assim que 80% ou 96% das pessoas vão dizer, se eu tivesse um dinheirinho a mais, tudo mudaria na minha vida. Isso não é verdade. Os 4% vão dizer, com o que eu tenho, eu vou melhorar de vida. Essa é a base do sucesso.
E a gente é capaz de passar uma vida toda botando responsabilidade sobre outros, porque meu pai e minha mãe não me ensinaram, porque eu não estudei, porque eu não avancei, porque meu irmão teve sorte, eu não tenho sorte, meu trabalho. Então, na verdade, ele está dizendo que a partir das Sagradas Escrituras nós temos que olhar uma vez por que 4% consegue pegar os 20 mil reais e transformar em algo positivo. Aí tem um papo que eu acho que é interessante. Vê uma vez a próxima projeção. Sustento positivo. Aqui, isso aqui é uma conversa entre um judeu e um cristão. E ele diz o seguinte: vocês cristãos tendem a viver conforme o que está na segunda parte desse livro, enquanto nós judeus vivemos normalmente de acordo com o que está escrito na primeira parte do livro. Infelizmente para os cristãos, a maioria dos princípios financeiros está na primeira parte deste livro. Assim nós judeus cremos nesses princípios e permanecemos neles, enquanto vocês cristãos parecem ignorá-los e desconsiderá-los, porque são do Antigo Testamento. Mas eu creio que a fidelidade a esses princípios e o que faz as pessoas prosperarem financeiramente. Eu li certo, estava meio longe aqui assim, mas deu para ler, né? Um judeu e um cristão dizendo: o que realmente ensina como lidar com o dinheiro, com as finanças, está no Antigo Testamento. E de fato, gente, eu acho que como pastor eu fico 90% no Novo Testamento. Da graça, do perdão, da misericórdia, que a gente não dá conta. E é verdade, eu acho que isso é fundamental. Aí eu diria para um judeu também: que bom que nós temos o Novo Testamento, né? Mas por outro lado, nós também deveríamos olhar para o Antigo Testamento. Nós também deveríamos ouvir, porque é a mesma palavra de Deus, é a mesma palavra de Deus, do mesmo Deus. É a história da antiga aliança, mas nessa antiga aliança tem princípios que vêm do coração de Deus. O Novo Testamento apenas a partir de Cristo nos ajuda a termos força para aquilo que está aqui no Antigo Testamento. E ele fala de 5 princípios, 5 segredos que eu vou trazer para vocês. Vamos ver. O primeiro princípio, o segredo número 1. Coloque seu dinheiro em 5 potes: dízimos, ofertas, economia, investimento e gastos. Estabeleça uma porcentagem para cada um. Limite voluntariamente seu gasto de acordo com a porcentagem determinada para o pote gastos. E nunca use o dinheiro de um pote para financiar a atividade de outro pote, especialmente dos gastos. Interessante. Pessoal, vai tudo na mesma conta bancária, um cartão e uma carteira. E assim eu vivo o meu mês. Ele está dizendo 5 potes. 5 potes. Você precisa ter um pote onde tu diz: isso aqui vai para o dízimo, o que é de Deus. Isso consta no Antigo Testamento. Aí vocês vão dizer: mas pastor, já começou o papo aí do dízimo, né? Olha só o que se faz por aí. Infelizmente, olha só o que fazem por aí. Mas eu quero dizer para vocês sabem o que sustenta hoje a nossa comunidade aqui? Eu não sei se nós poderíamos ter um segundo pastorado se não fosse assim que nós temos hoje um bom número de dizimistas, pessoas aqui dentro que dão o seu dízimo. Se ganham 5 mil, dão 500. Se ganham R$1.000, dão 100. Pessoas que levam a sua oferta, o seu dízimo para a igreja. Ainda sexta-noite tivemos um jantarzinho gostoso. E aí, os querido casal que a gente foi, não vou dizer quem é, mas eu vou dizer, eles disseram como nossa vida novamente mudou a partir de que nós entendemos da importância do dízimo. Eu aprendi com meus pais a dar dízimo. Desde então faz parte. 10% faz parte, vai para o reino de Deus. É um privilégio. É um privilégio. E dou graças a Deus que nossos filhos também embarcaram nisso. Sabe o que é o pote do dízimo? Esse é o termômetro. Essa é a prova de que a nossa fé é mais do que teórica.
e de que o reino de Deus é um projeto muito maior do que eu, minha esposa e minha família. O projeto de Deus está na minha família, mas a extensão da minha família é a minha igreja. E a minha igreja, ela precisa funcionar. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos sustentar a Missão Zero no Nordeste. Aliás, pessoal, a Missão Zero está gritando por socorro, porque os doadores, aqueles que ajudavam, não estão dando conta. Então, gente, tem bênção. Olhar para a missão lá fora traz saúde para dentro. Dar dízimo é bênção para o reino, traz saúde para a família. Tem um texto em Malaquias 3:10 e diz: provai-me nisto, se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sobre bênçãos. Você quer um céu aberto de bênçãos sobre a sua vida? A Bíblia está dizendo: traga os dízimos para a casa do tesouro, a casa do reino. E gente, se a igreja não gerenciar corretamente, isso é uma outra história. Mas para isso nós temos presbitérios, temos assembleias. Os livros estão abertos lá na secretaria. Mas gente, o pote do dízimo, ele faz parte da bênção de Deus sobre as nossas finanças. 2, ofertas. Tenha um coração generoso. Os homens mais ricos, Bill Gates e tantos outros, descobriram que na generosidade está um grande segredo do sucesso. Vocês já viram isso? Como essas pessoas estão entendendo: eu não posso ser rico sozinho, eu preciso dividir e multiplicar essa riqueza. E generosidade não tem nada a ver com muito dinheiro. Tem rico egoísta e tem pobre egoísta. Tem rico generoso e tem pobre generoso. Deus quer que sejamos generosos. Sou grato ao versículo que foi apresentado lá de 2 Coríntios, eu acho 9, né? Que diz lá: se eu semear pouco, vou colher pouco. Se semear muito, vou colher muito. Então, o segundo pote, oferta. Terceiro pote, economia. Nós não temos uma cultura de economia aqui na nossa nação. Eu sei que o dinheiro sempre é pouco, sempre falta, não chega, não sobra, papapá. Então, mas eu quero dizer para vocês, a Alemanha, os alemães têm um tremendo senso de generosidade, de ofertas e de economia. Até 82, 83, a nossa igreja brasileira, a ISLB, ela recebia mais ou menos, puxa vida, isso agora... Não vou conseguir acertar esse valor agora. Mas era porque a moeda mudou tantas vezes, mas era um valor realmente assim, exorbitante, que a igreja alemã mandava para a nossa igreja brasileira para manter a nossa igreja. Depois que eles começaram a focar mais a África, também o leste europeu, eles deixaram... Até porque perceberam que eles mandavam dinheiro para a gente calçar nossas igrejas, deixá-las bonitas, e para nós deixar nossos carros bonitos, né? E aí eles perceberam que alguma coisa estava estranha. Eles cortaram isso. Mas eu dou graças a Deus por nossa igreja, como ela tem um olhar para o dízimo, para a oferta, mas também precisamos entender da economia. E naquela época, quem mandava o dinheiro para o Brasil eram as senhorinhas de idade, que davam as suas ofertas mensais. Não eram os ricos, mas eram pessoas humildes que entendiam o seu olhar generoso para as igrejas também de outros países que estavam ainda, países emergentes. Bom, gente, o próximo passo, então, o próximo pote... que nós temos que investimento. Investimento, gente, é fazer negócios que a gente percebe que não joga tudo pelo ralo. Ao invés de ir para Casas Bahia comprar aquele balcão e aquela mesa que custa, na verdade, 1.200, eu vou lá e parcelo em 18 vezes e pago 2.200. Isso é um investimento errado. Perdão, mas esses dias um irmão aqui disse: pastor, nós iríamos comprar um carro, estávamos bem empolgados, um carro, um padrão mais elevado, depois fizemos o cálculo, e entendemos que se economizamos 25 mil reais, porque compramos um carro também ótimo,
mas com padrão um pouco abaixo, economizamos R$25 mil. Isto é investimento certo. Então, gente, esse é o primeiro segredo. Agora eu preciso ser mais rápido. Segundo segredo. Concentre-se na visão, não na provisão. Descubra seu chamado e ao propósito de Deus para a sua vida. Escolha a sua carreira ou profissão de acordo com o chamado, não de acordo com o dinheiro. Então busque seu chamado e a sua visão com todo o coração e espere que a provisão venha naturalmente. Qual é a tua visão? Terra prometida? Vocês sabiam que saíram uma legião, saiu muita gente do Egito? Deus tinha prometido a Canaã, onde emana leite e mel. Vocês sabiam que toda aquela geração, ela não entrou na terra prometida, apenas aqueles que nasceram depois daquela geração? Por quê? Porque eles murmuravam, não acreditaram na visão que Deus tinha dado para Moisés, eles murmuravam, eles idolatraram, eles ficaram nos vícios do Egito e começaram a falar como era bom lá no Egito. A gente trabalhava 16 horas, mas ao menos tinha uma carnezinha, tinha um ensopado muito gostoso. Então parece que a gente vive do passado, de um pouquinho de algumas coisinhas boas e não enxerga a visão que Deus tem para cada um de nós a respeito de um futuro bom. Qual é a tua visão? Qual é a visão que você tem para o seu futuro? Não abra mão da sua visão que Deus tem para você. É verdade, se você só pensa, eu ganho hoje R$1.000, ai, não dá nada, não vai sobrar nada, não vou conseguir não comprar um terreno, você vai ficar de mês a mês na sua provisão. Mas se você entende, Senhor, Tu prometeste cuidar da gente em termos de moradia, de roupas, também de alimento. Senhor, eu confio em Ti. O que Tu tens preparado para mim? Ah, Senhor, Tu sabe que eu estou sonhando tanto com uma casinha assim, sei lá, de uns 120 metros quadrados, com uma garagem. E, Senhor, eu queria tanto ter um Celta, né? Ou sei lá, um Fiat, um Palio. Mas também pode ser, sei lá, um carro maior. Mas fale para Deus o que você quer. E Jesus disse, disserdes a essa montanha, ela vai se remover e vai se lançar no mar. Nós temos que falar da nossa visão, nós temos que partilhar, nós temos que anunciar. Eu estou sonhando, mas se eu fico só na minha provisão, dos meus 800 pila, R$1.000, passa mês, passa ano, e parece que eu estou rodando em círculo no meu deserto, e tudo é tão triste, e tudo tão deprimente. E eu lembro como era bom, aquele churrasquinho, aquela carnezinha, lá naquela panela do Egito. Ai, que coisa maravilhosa, mas no fundo você trabalhava 16 horas. Tenha a visão clara. Eu não quero entrar aqui nesse discurso da prosperidade, mas muitas vezes nós não avançamos porque ficamos andando em círculo, porque a visão, ela sumiu dos nossos corações. Próximo segredo, conforme o livro, ele divide aqui em duas partes. Invista somente em coisas que se multiplicam. Nunca tome dinheiro emprestado para adquirir o bem que se desvaloriza ou investir em algo que não aumenta o valor do patrimônio ou fluxo do dinheiro significativamente mais do que os custos dos juros. Como é que eu vou se eu pego 5 mil de novo emprestado? Eu estou pagando um juro tão alto. Esse juro era para ser para eu avançar um pouquinho e não enriquecer os bancos. Desculpe os bancários aqui, tá? Mas então, gente, nós temos uma tarefa, é segurar esse jurinho para avançarmos e não nos desgastarmos. E geralmente quem não consegue economizar e tem que emprestar, depois que acabou aquele empréstimo já pega o outro. Pessoal, talvez um exemplo mais confuso e atrapalhado que nós fizemos quando chegamos aqui em Jaraguá, 17 anos atrás, a Cátia e eu, nós queríamos tanto ter um carro próprio, né? E aí fomos lá, achamos um carro muito legal de R$13 mil na época. Era um Astra daquele modelo alemão, andava com um espetáculo, né? Mas na verdade, gastamos R$13 mil. Parcelamos, não tinha um pila de entrada. Parcelamos e custou 17 ou 19 mil, não sei, acho que 17, 18 mil no final de 3 anos, pagamos 18 ou 19 mil. Entendemos que naquela época nós estávamos a essa altura com 9 mil de dívidas.
Eu quis vender esse carro, então, quem sabe, por 12 ou 13. Eles só deram para nós, sabe quanto? 9 mil. Deu para pagar 9 mil de dívidas. Em 3 anos, torramos 18 ou 19 mil reais. Não deu vontade de rir porque você já passou por isso também. Estão entendendo que a gente faz parte dos 80% e não tem nada a ver com Deus aqui? E a gente quer responsabilizar Deus? Então invista, pegue informação, pergunte para alguém, pergunte daqueles dos 4%, o que você faria no meu lugar? Parece que não quer resolver sozinho as coisas, né? Próximo segredo ainda do terceiro. Invista em dinheiro, tempo e energia em pessoas que sejam fiel e multiplicadores. Pessoal, tem cada um fazendo aliança com cada cara, que eu vou te dizer, abrindo sociedade com o cara, mas os caras levam para buracos, eles são avalistas, meu bom, cuidado. Tem gente que depois não sai mais, nunca mais, seu nome não se recupera mais, porque deu nome, 1% para ser sócio daquela empresa, podia citar nomes. Cara, cuidado com isso. Isso na Bíblia diz para não ser fiador. A Bíblia diz isso, cuidado. O Antigo Testamento fala desses cuidados. E gente dos 4% não entra nessas roubadas. Dê testes específicos de qualificação, minas, para identificar os multiplicadores. Então invista neles e não gaste tempo, dinheiro e energia com aqueles que fracassarem no teste ou não respondem à oportunidade dada. Jesus fala, se você a um deu 5, ele multiplicou, a outro deu 2, multiplicou. Mas tinha um que recebeu 1, enterrou e disse, Senhor, eu sei que tu és muito severo. Jesus fala disso, invista, faça sociedade com pessoas que mereçam esse voto de confiança. 4. Compreende que a economia é cíclica, não linear. Portanto, sempre preveja e se prepare para a nova fase do ciclo econômico. Aprenda a prosperar nas duas situações. Quando a economia estiver se contraindo e quando a economia estiver se expandindo. Eu ouvi 2, 3 pessoas, empresários, que disseram, nós estamos muito bem porque nós tínhamos reservas. Com isso não precisamos captar recursos do banco. Com isso nós estamos conseguindo manter o preço do nosso produto porque os outros estão levantando. Com isso nós estamos em vantagem no mercado e estamos vendendo muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, mas também graças às escolhas adequadas. Queridos, que Deus nos ajude a começar a ter pequenas reservas. É um princípio, comece com 5, com 10, com 20. E finalmente, planeje deixar uma herança para os seus netos. Planeje e coloque em prática uma estratégia para assegurar que nem seus netos, nem qualquer geração futura da sua família necessitem pedir dinheiro emprestado do banco e pagar juros para a casa própria. Eu vou dizer, meu pai tinha muito patrimônio, mas meu pai sofreu muito na vida e ele disse, filhos, vocês vão ter que sofrer também, como eu sofri. Tem muito alemão turrão que pensa assim. Eu vou dizer para você, dê um terreno para o seu filho, para a sua filha. Fica mais fácil para eles não entrar no aluguel. Dê um terreninho para ele começar a construir. Pequenininho. Porque se ele tem que pagar aluguel, 500, 600, 700, esse dinheiro faz falta para começar a construir alguma coisa. Pai, mãe, eu sei, a herança a gente dá quando a gente não está mais aí. Mas a gente pode pensar nos nossos filhos e netos. Não esbanje, cada um tem que correr atrás, é verdade. Mas temos como tornar a vida um pouco mais fácil para o outro, para ele deslanchar e decolar. Não segure tudo, não. Seu filho está precisando, sua filha está precisando avançar. Seu genro vai agradecer, sua nora também. Pense na geração futura, para que eles possam prosperar com um pouco mais facilidade. Sou contra aquela coisa de dar tudo de mão beijada, mas dá para facilitar. Eu lembro com tanto carinho a minha sogrinha, ela fazia para cada um dos netos uma poupança. Ela botava lá, eu acho que isso era tão pouco, mas aquilo desde o nascimento ela botava uma poupança para cada um. E olha que ela tinha netos. Aquilo não acabava mais, porque cá também são 11 irmãos, e todos eles casados, todos eles têm filhos.
Mas ela dava, parece que uns 20 pila, ela botava, e aquilo estava dando. Isso tem um psicológico, isso tem algo tão positivo. Minha avó está cuidando, me abençoando, ela está me facilitando, ela quer a minha prosperidade e está me ensinando a economizar também. Esses são os 5 segredos conforme esse livro. E tudo isso, gente, dá para fundamentar pela palavra de Deus. Se você é daqueles 4% que está muito bem, ensine os outros. Mas eu não estou nos 4%, queridos. Eu quero melhorar em algumas coisas aqui. Algumas coisas eu acho que eu faço. Mas em outras coisas. E sabe o que você vai ter a partir de tudo isso? Sobre a bênção, a doçura do cuidado de Deus. Abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sobre bênçãos. E quem der oferta e for generoso, quem der um copo de água a Deus, Deus vai abençoar quem é generoso. Aí continua, as alianças corretas, elas trazem prosperidade e sucesso. Alianças certas, alianças erradas, trazem tristeza e muita dor de cabeça. Que Deus nos ajude. Mantenha uma visão clara do que Deus tem para você. A Bíblia, ela condena uma riqueza, ela fala muito mal contra uma riqueza perversa, podre, dissociada de Deus. Mas a Bíblia fala de um bem-estar, de uma riqueza, sob o cuidado e a bondade de Deus. Eu creio que o docilar pode experimentar também a doçura do sucesso da prosperidade. Eu vi que na internet também fala desse livro, parece que também já tem alguns comentários, alguns resumos, etc. e tal, mas dê uma olhadinha, 5 segredos da riqueza, de Craig Hill. Eu não gosto da teologia da prosperidade, onde de uma maneira mágica parece que a gente vai ficar bem sucedido. Mas eu creio que tem alguns conceitos bíblicos do Antigo Testamento e que os judeus sabem cuidar muito bem. E que explica que eles são tão bem sucedidos na área financeira. Que Deus os abençoe. Bom, gente, eu encerro com o último versículo. Eu não queria hoje deixar aqui, o pastor está falando como ficar rico em 5 passos. Não é isso. Mas eu desejaria que aqueles que têm lutado, segurando aquela casa cheia de cupim, sempre botando mais uma viga, que você pudesse dizer: tenho bom fruto da terra, tenho o fruto da bênção e do cuidado de Deus, que é da natureza, que é da boa criação de Deus, dos lírios dos campos, das aves dos céus. Eu creio que tem alguma coisa que pulsa nesse mundo criado de Deus, que Ele disse que a gente é para semear, é para cultivar, é para prosperar e ser bem sucedido, terra prometida onde mana leite e mel. Eu creio que tem um cuidado de Deus, não para preencher nossas almas, mas tornar nossas vidas um pouco mais tranquilas. E esse texto, eu quero encerrar com esse texto agora, do apóstolo Paulo, quando ele diz... onde eu acho que também nesse texto nós podemos englobar, podemos incluir, podemos encaixar tudo aquilo que a gente ouviu. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém?